tarde. Boa tarde a vocês. Estou aqui adicionando. Estamos aqui para essa live. Oba! Jovino! Finalmente! Tudo bem, querido? Estamos aí, nesses tempos modernos, a gente, além de tocar piano, muito bem como você fez, a gente tem que ser engenheiro de som, meteorologista, astrólogo e homeopata. Verdade, verdade. E aí, que beleza receber você aqui, é uma alegria muito grande, porque você é uma pessoa, além de ser do coração, né? Um amigo querido, uma influência muito, muito importante na minha vida. Obrigado, obrigado. E igualmente, também um prazer enorme. A gente vinha se comunicando pelos astrais da vida e acho que foi 2 anos atrás a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente, visitei você aí, foi um prazer enorme e eu sempre acompanho aqui de longe, aqui em Seattle, que é a minha coruja, o mapa. Mas está tudo aqui, pronto, gostei muito do que você tocou aí, muito bonito. Que bom, que bom, que bom. E a gente queria começar, vou falar um pouquinho de você rapidinho, né? Porque o Jovino é uma figura importantíssima na música brasileira e mundial. É pianista, flautista, compositor, arranjador, produtor, professor e multi-instrumentista, né? Toca tudo. E eu queria saber de você como que foi o começo de tudo, como que você se iniciou na música. Bem, a pergunta é bem interessante, eu acho legal, porque a gente, na realidade, nunca sabe. Quando a gente vira músico, é uma coisa que vem, às vezes, de uma infância tão jovem, tão tenra. A primeira coisa que eu me lembro, assim, em relação à música que era interessante, é que, na época, eu era criança, devia, sei lá, 2, 3 anos de idade, e eu ouvia música no rádio, o som da gente, da minha geração, era o rádio. A televisão chegou um pouquinho depois. E uma coisa que me chamava a atenção como criança é que você ouvia a música no rádio, você gostava da música, e depois você saía para andar, para caminhar, e a música ainda estava tocando na sua cabeça. Então, para mim, isso é uma coisa, peraí, o rádio não está mais aqui, desligou o rádio, mas como a música ainda está tocando na cabeça? Então, isso foi uma coisa que me deixou curioso na época, e ao mesmo tempo que você descobre que tem uma vozinha na cabeça, que é o seu pensamento, conversando, mas também tinha a música, que era uma coisa forte. E quando a música tocava na cabeça, era mais forte que todo o resto. Quer dizer, isso foi muito criança. E eu não venho de uma família de músicos ativos, assim. Na minha família, ninguém tocava instrumento em casa. Mas sim, tinha um tio que tocava violão, minha mãe canta. Essas coisas a gente pega pelo ar, né? Vem de todos os lados. Eu comecei a piano com 12 anos de idade, tendo aulas particulares de professora e vi em casa. Então foi assim. Após 6 meses de aula, baixar um pouquinho aqui, talvez seja melhor. Melhorou assim? Melhorou. Ah, então tá. De repente é por causa do volume do telefone que está entrando, a famosa, o mau contato. Mas então a história foi por aí. Eu comecei a estudar e me virei. Depois, muito de ouvido, eu fui morar no Canadá estudando biologia. Lá eu estava tocando também com os músicos. Já tinha uma banda que eu tinha formado no Rio de Janeiro com 16 anos, uma banda em Bangu, com o pessoal, os amigos, são meus amigos até hoje, grande pessoal legal. E eu fui estudar biologia no Canadá, tocando também lá com os músicos. E quando voltei para fazer o meu mestrado em biologia, por um desses acasos, que nunca são acasos, né? Se acaso você chegasse, eu cheguei na casa do Hermeto,
para conhecê-lo, não para pedir para tocar com ele, nem nada disso, simplesmente bati na porta dele para apertar a mão dele e dizer: eu sou grande fã do seu trabalho, adoro o seu trabalho. E naquele mesmo dia ele virou para mim: tá na banda para tocar piano no grupo dele dali uma semana. E eu fiquei meio... Mas foi o que aconteceu. E nessa brincadeira foram 15 anos trabalhando com o Hermeto, um aprendizado constante, perpétuo, que nunca parou. Então continuamos aqui, estudando, e eu fiquei 15 anos com o Hermeto, me mudei aqui para Seattle em 93, 27 anos atrás. Um pouco do trabalho, Nossa! E naquela época lá que você estava iniciando, até antes de tocar com o Hermeto, o que você ouvia? Quais eram as suas influências ali? De tudo um pouco. Ouvia as coisas do rádio, que naquela época a rádio que tinha no Rio de Janeiro, eu ouvia muita Rádio Jornal do Brasil, então você ouvia Frank Sinatra, Chico Buarque, Tom Jobim, Moacir Santos. Eu lembro de ouvir Moacir Santos no rádio do Rio. E ouvia rock, tinha programas de rock progressivo, tinha blues, tinha programa do Big Boy. Então, aí você ouvia de tudo: James Brown, Beatles, Rolling Stones. Ou seja, um apetite musical voraz. Então, no meu caso, eu sempre gostei de ouvir de tudo. Ouvia música clássica também, gostava de ouvir Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, quando eu vi, adorei, achei lindo, Ravel. E tudo isso misturado na cabeça da gente, mistura de uma forma, no meu caso, foi uma forma que não eliminou nada, foi uma forma de incorporar. Foi, digamos, como eu disse, um apetite voraz, que continuou até hoje. Até hoje eu gosto de ouvir tudo. Eu não tenho dizer... Se for ruim também, não dá para ouvir, né? Mas a música tem melodia, tem harmonia, tem um swing musical, tem um groove bem tocado, ou tem profundidade melódica, harmônica, fica bom demais. Coisa linda. Você sabe que eu, depois de ter feito faculdade de música, eu acabei fazendo faculdade de Direito. Não porque eu quisesse ser profissional da área jurídica, mas como um complemento à minha formação mesmo. Eu tinha uma veia, eu não digo assim política partidária, mas eu tinha uma veia política, que isso às vezes transparece na minha música, né? Queria saber de você se essa visão sua, essa sua formação de biólogo, mudou a sua visão musical, ela impacta na sua música de alguma maneira? Sim, essa pergunta é ótima, porque é exatamente o que está acontecendo agora. Agora, digamos, de uns 10 anos para cá, eu comecei a ver que o meu aprendizado dentro da biologia não poderia ser uma coisa que fica guardado em um cofre, fechado, separado do conhecimento musical. Aí eu comecei a entender o fato, por exemplo, o Hermeto Pascoal é um dos músicos mais conectados à natureza. Ou seja, quando eu fui trabalhar com ele, eu, no começo, achava que estava... Mas depois eu entendi que a biologia me preparou para entrar na música, com um músico como o Hermeto, que é um músico mais biológico, que tem ligação com a natureza total, e a própria noção dele do ouvido amplo, sempre exatamente você busca, dentro do estudo musical, de você aprender as relações entre melodia e harmonia. Dentro da concepção do Hermeto, a gente faz isso de uma forma ativa e ligada à natureza. Então, nos meus estudos mais recentes, eu estou conectando com o conhecimento musical. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra sobre árvore, mas a concepção harmônica, trabalhada usando uma árvore como modelo harmônico. Então, isso aí é legal para poder, pelo menos, fazer uma conexão que, por exemplo, você está improvisando, você está criando. Então, muitas vezes, o músico, quando está improvisando, ele está
pensando em teoria musical. E a teoria musical é bem interessante, mas ela nunca pode... Ela é apenas uma técnica que você aplica após a pintura. Então, é um lance que a gente descobre, isso é uma coisa que a minha sempre ensinou, e você desenvolver a intuição, que é instantânea, que não depende do pensamento analítico racional. Então, você aplica e a gente vai levando assim. Eu tô tentando, vou tentar botar aqui um fone de ouvido também, para ver se melhora, para a gente poder se comunicar. Talvez fica menos ruído. Acho que está entrando algum ruído no som, e eu não sei se é do meu telefone ou do seu. É aqueles lances que a gente tem que ser músico e técnico de som ao mesmo tempo. Então, aguenta aí que eu vou pegar um fone de ouvido aqui rapidinho. Tá joia. Enquanto isso, eu vou fazendo um sonzinho aqui. Pronto, já vou. Olha lá, nem precisou. Mesmo. Então, aí, garoto. Beleza. Espero que o som melhore agora. Tá melhor. Né? Tem que isolar o microfone do alto-falante. Então, e você falou do biólogo, que ajuda na sua visão, né? E você sabe que sempre que vi a sua música, né? E desde quando eu soube que você tinha estudado biologia, eu imaginei que isso deveria ter acontecido na sua música de alguma maneira, a forma de você enxergar a natureza, a forma de você ver, né? E é uma pergunta assim que, para te falar a verdade, vem me perseguindo desde os anos 90. Né? Porque eu via você tocando e falo assim, poxa, que maravilha, né? E na minha concepção, existem fatores extra-musicais também que convergem na sua maneira de pensar e de se movimentar dentro dos sons, né, da música, que fazem, né, que dão nesse som maravilhoso que você faz, né? E falando nisso, vamos falar de uma influência grande na sua vida, que é o Hermeto, né? E como que pintou o Hermeto, né? Você começou a falar ali, né? Você foi lá na casa dele para conhecê-lo, e aí? Bem, como eu disse, eu cheguei lá para conhecê-lo, ele foi super gentil, me acolheu de uma forma muito, muito bonita e ao mesmo tempo ele começou a me dar desafios, ou seja, os desafios que ele passou a me dar, ele reparou na mesma hora, corretamente, que o meu conhecimento musical, minha habilidade rítmica, o meu conhecimento harmônico era muito raso. Era muito pouco. Eu realmente não estava, cheguei lá quebrando tudo. O que ele sentiu que eu tinha, que eu tenho até hoje, é uma curiosidade muito grande e uma vontade de aprender. Isso eu não perdi nunca a minha vida inteira. Só que até aquela época, que eu tinha 22 anos, 23 anos, o conhecimento era praticamente através de livros. Então você lia um livro, você pegava uma partitura, essa coisa que linda, essa fuga do bar, vamos estudar. Então ela entrava sempre de uma forma visual, em detrimento da parte auditiva, da parte aural, que na realidade é onde a música funciona de uma forma muito mais instantânea. Então o Hermeto começou a desafiar maneiras de ouvir que eu não conhecia. Então ele fazia, por exemplo, algumas músicas que ele compunha, por exemplo, ele pode fazer um acorde assim, olha esse acorde aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Olha esse. Ou seja, esses são acordes que se você for tentar analisá-los, teoricamente, você bate numa parede. Porque eles não são acordes que têm um nome que você pode fazer. Você olha esse acorde de baixo para cima, de cima para baixo, do meio para a extremidade, do centro para os lados. É tudo. É uma coisa holográfica, é uma coisa inteira. É por isso que, na realidade, o Hermeto
usa esse adjetivo na música dele, que ele chama de música universal, é porque, na realidade, ele é uma concepção musical que vem de todos os ângulos, sem nenhum tipo de preconceito, sem não dizer, essa música é muito boa, mas isso é rock. Então, aí você na memória coloca uma coisa dizendo que você não pode ouvir isso porque tem um rótulo. E eu sou, uma coisa que eu aprendi com o Hermeto, e eu uso até hoje, eu não uso nenhum rótulo, nem esse de universal, porque isso para mim já virou um rótulo também. Então agora é música. O pessoal fala, pô, que tipo de música que você faz? Eu falo, eu espero que seja tipo bom, né? Se não for boa, tudo bem, desculpa, mas então, ou seja, para mim você não precisa qualificar a música com nenhum tipo de adjetivo. Você tem que usar, claro, os estilos musicais. Se você vende disco, por exemplo, se você tem uma loja, não existe uma loja de disco, mas se você vai comprar um disco em algum lugar, se você buscar alguma coisa para ouvir, o pessoal fala, você quer ouvir o quê? Você quer ouvir jazz, ou você quer ouvir barroco, ou você quer ouvir rap, ou você quer... Aí você tem que entrar por esses rótulos. Então foi uma coisa que o Hermeto explicou, bem interessante, que foi o seguinte, ele falou, bicho, a música, fala assim, bicho, a música é uma esfera, é uma bola, é um planeta. Mas tem as portinhas, você está fora da música, você está querendo entrar na música. Então você vai ter que entrar por uma porta. Você não pode, de repente, pular e cair dentro da esfera. Isso não existe. Você tem que entrar por um portal. E esse portal geralmente tem um rótulo em cima da porta, dizendo aqui é a porta do jazz, aqui é a porta da música clássica, aqui é a porta da música popular, aqui é a porta do caipira ou do sertanejo, ou o que seja. Mas tudo bem, uma vez que você entrou naquela porta, você aprendeu as coisas básicas daquele estilo, a opção é sua. Você quer carregar o rótulo que estava na porta e botar na sua testa? É uma opção. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Por exemplo, o cara aprendeu blues, o cara quer ser músico de blues a vida inteira? Tudo bem, isso aí não tem nada a dizer que o cara é limitado, nem nada. É uma opção que dá para a pessoa ser um especialista naquela área e se desenvolver cada vez mais. E isso é uma das coisas que o meu estudo biológico, como foi um estudo ligado à ecologia, à biologia ambiental, meu diploma, na realidade, é de biólogo ambiental. Então, essa coisa aberta, você, em vez de estar se especializando cada vez mais e mais... Eu tive um professor de biologia que dizia, o especialista é aquele cara que sabe cada vez mais e mais sobre cada vez menos e menos. Até que ele chega ao cúmulo que ele sabe tudo sobre nada. Pois é, é verdade. E o generalista, ele olha cada vez, ele vai aprofundando, mas de uma forma ampla. Então você pode talvez não saber tão profundamente um detalhe, mas você está vendo as interconexões que existem entre as coisas. E essa concepção aplicada à música é muito útil para mim, porque ela faz com que eu nunca perca a vontade de criar e de ser original, de ter uma criação musical. E você, não importa, eu não sei nem quantas músicas eu compus, centenas talvez, mas a próxima não vai ser aquele negócio, pô, já fiz essa música 300 vezes, estou com o saco cheio. Você não tem aquele negócio, pô, vou pro trabalho, de novo, aquela rotina. Não, você, pô, estou fazendo música nova agora, você, uau, tá, é um filho que nasce, você tem a mesma expectativa quando o filho que nasce, já, que coisa linda, o milagre da vida se aplica à criação musical. Graças a Deus, né? E isso é um privilégio enorme. Para todos nós, que Sim. ouvimos e que tocamos. A gente está sempre se renovando a cada momento, né? Eu vou dar alguns saltos, mas eu vou voltar depois no tempo também aqui. Você estava me falando que com a pandemia você está estudando muito flauta e piano, né? Como que se dá essa sua rotina aí de estudos e o que você está estudando agora? Bem, ontem eu acabei de fazer uma gravação de flauta. Uma coisa que o Hermeto falou que eu tinha muito é cara de pau. famoso quando barbeia sai serragem. Porque eu sou bem cara de pau. Às vezes eu entro nos lances que eu não sei. Por exemplo, no começo do grupo do Hermeto, o Hermeto chegou para mim e falou, vem cá, você toca violão? Eu falei, toco. Ele falou,
você tem um violão? Eu falei, tenho. Mentira. Mentira dos dois. Não tinha violão, nem não tocava, nem tinha. Ele falou, você traz seu violão aqui também. Aí eu pedi emprestado o violão do meu tio. Falei, tio, me empresta o violão que eu vou levar lá no ensaio do Hermeto. Aí o Hermeto pegou o violão dele, falou, pega o seu violão aí. Eu peguei. Aí ele fez a introdução da música que chama Tertúlia, que é... Aí falou, toca isso aí. E é claro, eu caí, bum, caí de cara no nariz, que eu não sabia fazer nem o primeiro acorde. Aí ele olhou para mim e falou, ele riu, falou, cara, olha, não precisa trazer mais um violão, não. Numa boa. Mas eu achei interessante que você encarou trazer um violão para descobrir que você não toca o violão, porque eu sabia fazer Ré maior, bicho, só isso, acabou ali. Aquele Ré maior bem careta. Esse aqui, né, aqueles três dedinhos. E acabou ali, eu só sabia isso. Mas, de uma certa forma, me mostrou também que, como a gente diz, o buraco é mais embaixo. O estudo musical, e uma coisa que eu tinha toda essa curiosidade, cara de pau, mas eu não tinha a disciplina, que é você sentar e você fazer e você passar 1 hora, 2 horas, o tempo que precisar, desenvolvendo uma tarefa. Ou seja, você não vai sentar e dizer, vou me tornar o pianista mais incrível do mundo. Não é isso. Eu vou tentar tocar esse compasso aqui. Aí você, de repente, o Hermeto escreveu compassos para mim, que eu levei 3 anos, um compasso. 3 anos de estudo para desenvolver, para chegar num ponto que você podia executar aquilo de uma forma intuitiva. E eu ficava com raiva dele. Eu falava, pô, o Hermeto tá muito louco, ele tá pedindo para eu tocar um negócio que ele não toca. Eu quero ver ele tocar isso também. E o pior é que ele tocava, mas ele não tocava para mim. Nós falamos, você tem que se descobrir e você tem que achar essa maneira de desenvolver, né? Então isso para mim foi um trabalho bonito e me ensinou muito. Então a partir do momento que você aprende a aprender, aí você está no caminho. Aí você é só vai pegando. Às vezes, como você perguntou agora, eu passei essa semana toda trabalhando com a embocadura da flauta, porque faz muito tempo que eu não tocava. Pegava a flauta, tocava um negocinho, dali a 10 minutos os músculos cansam, o som começa a morrer, né? Mas essa semana, você conhece o Davi Gunk, né? Grande flautista, Sim, sim, sim. saxofonista, um grande amigo. Ele me convidou para fazer parte de uma orquestra de flautas que está gravando um arranjo dele lindo, o Baião. E eu entrei, cara de pau, falei, não, quero gravar. Ele me deu uma parte de flauta que tem os seus desafios, né? Tem o famoso dug-dug, 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 e tinha umas quebradas. No piano, todas as notas são descendentes. Mesmo quando você toca uma escala que sobe, uma escala que desce, os seus dedos estão abaixando. Na flauta, você tem que levantar os dedos. Então, na flauta, uma escala descendente, você abaixa os dedos. Uma escala ascendente, você levanta. É um outro movimento que a nossa coordenação motora tem que aprender a levantar os dedos nas escalas que sobem, né? Então, isso é um desafio. E ontem eu gravei. Agora, eu também falei para o Davi, eu mandei a gravação, filmagem para ele, deve aparecer aí, né? Chama Abraf, é uma orquestra de flautas que vai ter muitos flautistas tocando, um gigantesco, Maracanã de flautistas. E eu falei para ele, olha, bicho, se você achar que a minha flauta não está no nível, pode tirar, numa boa, porque também não é uma questão de ego. Se ele disser, bicho, realmente não está legal, eu vou aceitar isso e dizer que eu tenho que estudar mais. A disciplina vem aí, né? A disciplina é importante. Às vezes nos proporciona uma certa liberdade, né? Nos dá a liberdade de poder fazer o que quiser, né? Uma vez que a gente tem a condição física, mental e para fazer aquilo, né? Para realizar aquela tarefa. E Exatamente. como que você relaciona a sua performance no piano e até na flauta em sintonia com a percussão e a bateria? Isso foi uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, quando eu entrei no grupo do Hermeto, eu tinha tocado em outros grupos musicais, mas nesses grupos a função do baterista era fazer era manter, era um metrônomo com 2 pernas e 2 braços. Era assim que eu via. Eu via a função percussiva da música como sendo uma muleta, uma coisa que você que apoia para você não cair. Então, cada vez que eu ficava, a bateria me colocava.
Aí calhou do Nenê, baterista, voltar para a banda do Hermeto, depois dos anos que ele passou fora, ele voltou e eu já estava na banda. E de repente eu fui tocar com o Nenê e o que eu encontrei ali foi de repente, aquela música, Meu Mundo Caiu. Caiu mesmo, porque não tinha aquele chão que eu esperava encontrar do baterista, fazer, aqui está o tempo, pá, 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 pá. O Nenê era assim, e tudo absolutamente dentro do ritmo. E eu olhava para ele assim, uai sou, cadê o tempo? Aí o Nenê me chamou para tomar uma pinga com ele no bar, na época ele tomava uma pinga, eu era vegetariano, ele tomava pinga, comia salame, e ele falando, bicho, o negócio é o seguinte, tem que bater o pé. O ritmo tem que vir de você. Não conta comigo para fazer ritmo para você, porque minha função não é essa. Minha função é tocar música. E ele, um incrível pianista, incrível violonista, compositor maior. Então, o aprendizado que levou mais ou menos uns 2 anos tocando junto com o Nenê, me forçou, eu caí no dentro do mar, de repente eu tinha que aprender a nadar. Não tinha mais aquela boiazinha que eu estava acostumado, né? Então, de repente, isso teve momentos de extrema frustração que continuaram depois que o Nenê saiu da banda, o Hermeto passou a tocar bateria durante um tempo. Tivemos outros bateristas, até o Márcio Bahia entrar na banda, mas o Hermeto nunca deixou de ser um tremendo baterista. Então, muitas vezes a gente estava lá tomando uma água no intervalo do ensaio do grupo, que foram ensaios 5 dias por semana, 6 horas por dia, mínimo de 6 horas por dia, durante 15 anos. Ou seja, essa disciplina que eu não tinha passou a ser criada ali. E o Hermeto sentava na bateria e falava, bicho, vem, vamos tocar. Mas só que ele fazia, pim, pá, blum, e ele está em 7/4. E eu tentando contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Era uma fonte de frustração enorme para mim, porque eu não conseguia, tentando na minha cabeça entender racionalmente o que estava acontecendo, onde é que está, para que lado é para cima, para que lado é o norte, você está desorientado, não tem que lado. E isso chegou num ponto que foi tão frustrante que eu comecei a ficar com raiva também. Aí o Hermeto fazia, eu fazia, ei, Babela! Aí ele falou, achou. Não é porque era tonal, é porque de repente eu passei a usar a concepção, em vez de saber onde estava de ter que fazer colcheia, semicolcheia, era simplesmente um jogo de bola. Ele estava jogando uma bola e eu estava batendo a bola. É um jogo de frescobol, que você não conta ponto. Você está simplesmente tentando fazer a bola ficar em movimento. Não é que uma pessoa está ganhando, não é como se fosse um ping-pong que você está contando ponto. É um frescobol que você está na praia, pá, 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 pá. Então, esse bate-bola começou a me mostrar que havia uma coisa para você fazer ali musicalmente, que, por exemplo, se você estuda o ritmo a partir do ponto... O nosso estudo de ritmo é o estudo teórico de ritmo é um estudo falso, porque na realidade trata o ritmo como sendo duração das notas. Tem a semínima, tem a duração de 2 colcheias, que tem a duração de 4 semicolcheias, blá, blá. E isso aí não tem nada a ver, isso é aritmética, não é ritmo. O ritmo é uma coisa muito mais profunda. E muito mais, da mesma forma que a gente trabalha com acordes que tem 5, 6 notas, 7 notas, a gente também trabalha com ritmos que tem 5, 6 camadas. É um bolo de camadas, é um sanduíche que tem várias coisas diferentes ali no meio. Então você tem que saber olhar esse sanduíche tanto horizontalmente como verticalmente. Você pode virar, né? Então, a concepção rítmica veio disso e também uma concepção corporal. Porque se você tenta adivinhar o ritmo na cabeça, ele vai ficar só na cabeça. Você tem que incorporar, da mesma forma que a gente fala que o cara vai incorporar um orixá, um santo que baixou, incorpora o corpo inteiro, não incorpora só na cabeça, não. Então você tem que saber se movimentar de acordo com o ritmo que está acontecendo. Aí eu passei a descobrir as coisas interessantes, no meu caso, não digo que é para todos, que, por exemplo, a colcheia, que é o meio da batida, tum, pá, pum, pá, pum, tem uma coisa a ver com o meu ombro. Então, quando eu toco, por exemplo, se eu tivesse que fazer um acompanhamento de baião assim... O ombro
cérebro passou a se tornar o lugar, era o ponto de articulação disso. E se você fazia semicochê, era mais no cotovelo. Que ele fala, que eu fazer. Que o cotovelo é mais. Então você passa a criar uma. Você fica consciente de todas as suas articulações, todas, do dedinho, do mindinho até atrás aqui nas costas, né, da omoplata. Então você passa a tocar o piano, no meu caso o piano, como um instrumento que você não toca o piano com a mão, você toca o piano com o corpo inteiro, incluindo as pernas. Sim. Que tem que se movimentar, porque se você vai para a agulha do piano, a perna com a mão direita, a perna esquerda vai para o outro lado para você criar aquele... É uma questão de equilíbrio, né? A gente está num meio líquido. É um meio gasoso, que é o ar, né? A música é feita no ar, mas o ar a gente tem que tratar como se fosse uma coisa extremamente elástica, flexível e líquida, porque líquida a gente pode ver, o ar a gente não vê. Então você tratando a música pela sua fase líquida, você torna uma música muito mais fluida, né? Sim, com certeza. E o que você falou assim do Nenê foi muito legal, porque a gente fez uma live aqui com o Nenê, né? Que lindo. E ele falou, tocando com o Egberto e com o Hermeto, ele falou assim, eu toco em volta, né? Em volta do groove, né? Daí ainda eu falei assim, nem tudo é groove, né? Nem tudo é groove, né? Porque realmente, né? Ele toca de uma maneira muito melódica, né? Total. Totalmente melódica. E assim, eu tive algumas oportunidades, quer dizer, muitas oportunidades de trabalhar com o Zé Eduardo Nazário, que Sim. trabalhou com Tem inclusive com muito grande Hermeto, batera, tanto o Zé Eduardo como o irmão dele, o Lelo Nazário, tremendo pianista. primeiro Os dois pianista. são grandes músicos, eu admiro muito. E tinha essa concepção, né, de tocar em volta, né, que muito possivelmente vem do Hermeto, porque ele tocou na época do Hermeto em São Paulo, ele era da banda, né, do Hermeto e tal. Isso. E isso enriquece a coisa de uma maneira, né, que é incrível, né? Você acaba ficando muito feliz quando ouve um baterista tocar melodicamente, assim, né? Você vê nos primeiros 5 segundos de um Perfeito. baterista tocando se o baterista é consciente da harmonia ou não é. É fácil de ver. E não é que seja um mau baterista. Às vezes o cara tem uma técnica fantástica, mas ele está pensando em duração. Quando se você passa a pensar na profundidade da música, da qual faz parte a harmonia, a polirritmia, os ritmos que se complementam e que se cruzam, você tocar 3 em cima de 4, 7 em cima de 5, mas sem pensar nos números. O grande Arismar do Espírito Santo, ele uma vez foi tocar com a gente lá no nosso ensaio, e era uma música em 7, e ele falou uma coisa tão engraçada que ele falava, bicho, eu tô que nem o Papa, quando eu vejo o chão eu beijo. Naquela época o Papa desceu do avião, beijava o chão, né? Então eu falo, porque tá tão bonito, o lance, você toca em 7, mas está em 14, está em 21, está em 28, está em 3,5, está em todas as possibilidades de desdobramento. Então isso aí é uma coisa muito bom. Então um papo desse de músicos, grandes músicos, são meus amigos, eu considero meus professores musicais, que é com todos eles, com todo mundo que você toca, você aprende alguma coisa, né? Então se você elimina aquela sensação, não, porque eu já toquei tudo, eu sei tudo, eu conheço tudo, você está com o copo cheio d'água, né? Então chega alguém quer te dar um vinho, você fala, não, meu copo está cheio. Mas você tem que, às vezes, saber, entender que o copo está vazio para você poder botar alguma coisa. O copo, a vantagem do copo é que o copo é elástico, como a música também é. Então você pode sempre acrescentar. Você vê os meus grandes ídolos musicais, todos eles, até hoje, estão estudando. Sim. Estão crescendo, eles não acham que estão no fim da linha. Porque se você chegar no fim da linha, já morreu, né? Então, o fim da linha é quando a pessoa para. Mas se você continuar com a mente aberta e compor, e criar, e improvisar, e isso não é só a música, é a vida da gente toda. A gente tem que se reinventar. Veja nós agora, com a pandemia, a gente, de repente, cadê o show? Quando é o seu próximo show? Não Boa tem. pergunta, eu não tenho a mínima ideia.
Então, todas as coisas que a gente fazia, por exemplo, hoje, essa semana, eu era para estar na Alemanha, dando aula em Nuremberg, na universidade lá. Mas, claro, não rolou. Na semana anterior eu estaria em Londres, então isso tudo seria viagens que eu ia fazer para música, que são boas para trabalho, mas ao mesmo tempo a gente teve que se reinventar. Então, estou dando aulas pela internet, estou dando aulas de música, estou dando aulas de história da música, que é uma coisa que eu adoro, é o estudo do desenvolvimento da música. A minha aula se chama 5 séculos de música brasileira. Então você analisa tudo, desde o comecinho da história do Brasil, e quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Todo dia, dando as aulas, eu estou aprendendo. Sempre, né? Isso é ensinando e aprendendo. Isso daí é um ciclo, né? Um É uma ciclo e uma equação de dois espiral, assim, lados, não existe um sem o outro. que é o tempo todo, né? Já que você falou isso, eu vou até ver de você aqui o que você acha, né? Porque, assim, eu vejo na sua música e vejo na música do Hermeto, já que você falou de história da música, né? Uma condensação harmônica de todo o conhecimento harmônico, porque você vê lá, né? Se você pegar lá no fins do Renascimento, o começo do Barroco, né? Se você falar assim de Rameau, né? Até Schoenberg, se fizer um arco evolutivo da música tonal, né? Europeia, que acaba por influenciar toda a nossa cultura também, né? Sem dúvida. E depois você vê nisso tudo aí surgindo, que você falou, né? No fim desse arco, começa a aparecer Debussy, né? Já com uma proposta, né? Um novo alvorecer musical. Aí, ali pinta Stravinsky logo em seguida também, né? Eu enxergo, eu queria saber de você, a sua opinião disso, né? Mas como que você enxerga? Mas eu vejo assim que o Hermeto e você condensam todo esse conhecimento precioso lá de Rameau, de Bach, passando por toda, até a simplicidade harmônica, mas uma engenhosidade melódica sensacional de Mozart, né? Passando pelos românticos com aquelas harmonias lindas, né? Tonais, mas lindas, cheias de extensões e tensões e tal, até chegar numa diluição total do sistema, né? Com Schoenberg. Me parece que vocês fazem isso, tudo isso, só que aplicado a uma nova concepção rítmica e melódica, e ainda por cima, tudo isso de uma maneira criativa, intuitiva e criativa, que eu quero dizer, improvisada, né? Porque para nós, músicos, a palavra improvisação tem uma conotação positiva, né? Mas eu digo assim, criativa no momento da execução. No momento. Né? Isso. Não improvisação no sentido de precariedade, mas no sentido total de sem gambiarra. Sem gambiarra. Então, me parece que o Hermeto, às vezes que eu conversei com ele também, né? Eu vejo assim que ele sabe o que ele está fazendo, né? Totalmente, assim. Ele sabe, sim, mas ele não se preocupa em saber. Essa é a coisa bonita. Ele sabe com uma convicção intuitiva muito grande. Sim. Então, a maioria das vezes que eu vi o Hermeto compondo, e ele vinha compondo na nossa frente, a gente via ele compondo assim na cara. Se você perguntar, bem, por que você está fazendo esse acorde? Ele fala, ué, essa é a pergunta errada. Por que não existe? É porque o acorde está me pedindo para tocar. Tem a coisa também interessante que você falou de toda a história da música, especialmente da música ocidental, né? É porque é um estudo da realidade do desenvolvimento da música, é um desenvolvimento do conhecimento da série harmônica, né? Que se você pegar um tubo, um cano de PVC e fizer... Você vai ter toda a harmonia, a série harmônica, que é a quinta, a 18ª, depois vem a terça, vem a sétima e tudo. Depois vai vir a quarta aumentada, tudo é uma coisa que vem das ondas do ar se comprimindo e alçando novas frequências. Isso é uma coisa que você vê na música, desenvolvimento. Você vê em qualquer lugar do mundo, as pessoas começam a cantar, vem uma outra pessoa canta em terça.
Não é porque você estudou, não, sem estudar, você vai no meio da tribo na Austrália, os caras estão cantando em terças e quintas, eles estão montando os acordes. Ou seja, isso é uma coisa física, não é uma coisa cultural. E há uma coisa biológica que é a nossa ressonância com os harmônicos. Agora, o lance interessante é que a gente está falando do Hermeto Pascoal, uma pessoa que nunca teve um toca-disco na casa dele, uma pessoa que pela deficiência, que não é uma deficiência, mas pela condição visual dele, nunca pôde ler um livro na vida. O Hermeto nunca pegou um livro para ler, porque ele não pode ver as letrinhas. Ele escreve música e ele não pode ler a música que ele escreve. Ele escreve uma partitura de orquestra que outras pessoas têm que ler. Ele põe no nariz e põe os pontinhos assim. Então, na realidade, eu perguntei isso, essa pergunta eu fiz para o Hermeto. Vem cá, campeão, então como é que você vê essas harmonias, como é que você ouve tudo isso? Ele falou, olha, bicho, o avô dele era ferreiro. Então o avô dele fazia ferradura, tinha aquela bigorna, aqueles pedaços de ferro, pem, 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 pem. E de vez em quando jogava, eles chamam de monturo. Jogava aquele monte de pedaço de ferro fora, jogava-se num monte de pedaço de ferro. E o Hermeto fica devia ter, sei lá, 6, 7 anos de idade. Vinha com aquela sanfoninha de 8 baixos, que ele tocava com o pai dele e tudo com o irmão. E ele pendurava um pedaço de ferro daquele na cerca de arame e jogava uma pedrinha, fazia pim. Aí ele pegava a sanfoninha e fazia pim, buscando aquela sonoridade de um pedaço de ferro. Ou seja, em vez dele... E ao mesmo tempo, você vê que o 8 baixo, que é uma sanfona chamada de pé de bode, né, que é um instrumento rudimentar, ele não é um instrumento cromático, ele não toca todas as notas, só tem algumas notas, que nem a gaita, é numa tonalidade. Então, a partir daí, ele buscava essas sonoridades. Então, por exemplo, tem uma peça do Hermeto Pena que se chama Ferragens. Eu vou tocar só os primeiros arpejos para você sacar a sonoridade do metal, né? Esse som vem de uma forma intuitiva. Quer dizer, a gente pode analisar. Se eu pego e falo, não, na realidade são 4 tríades superimpostas uma em cima da outra. É como se fosse um acorde que tivesse 3 barras. É um prédio de 4 andares. Mas, na realidade, o Hermeto não, é uma sonoridade. E essa coisa dele... E, ao mesmo tempo que ele faz... Eu, por exemplo, você citou vários grandes compositores assim, eu gosto muito do Alexander Scriabin, russo, que escreveu. E eu vejo as sonoridades do Scriabin como se fosse nesse caminho. Mas eu vejo as sonoridades do Hermeto mais além ainda. Mas Scriabin também foi o cara dos quartais, né? Isso, exatamente. Os quartais, eu usava muito isso, que são intervalos de quartas superimpostos, que eliminam a terça e aí criam acordes que são acordes abertos. Mas o interessante do Hermeto é que, ao mesmo tempo que ele faz essas sonoridades que eu toquei para você, você também ouve isso aqui, né? Lindo. Né? Esse é São Jorge. São Jorge. É singelo, é um acorde. É um acorde que está fazendo... Ou seja, o Hermeto é aquele pintor que sabe todas as cores, mas não é obrigado a usar todas as cores. Picasso era um grande pintor, dominava todos os pigmentos, mas passou uma fase da vida dele que ele só pintava com azul. Porque o azul, ele estava numa de estudar o azul, o que é o azul. Então, o Hermeto tem essas coisas também, e isso ensina pra gente. Não é quem tem mais acorde. Tem muito músico que até hoje acha que o cara que morrer com mais acorde ganha o jogo.
Não, você não é quantos acordes você usa. Tem, os caras já pegam uma música que quer reharmonizar, coloca 838 acordes em 3 compassos, para mostrar que conhece todos os acordes. É a Pois é. mesma coisa de eu querer chamar você para jantar na minha casa e eu te dar tudo que tiver na minha geladeira, fazer um prato, fazer aquele prato que tem carne de porco, verdura, peru, galinha, banha, açúcar, vinagre, tudo. Come tudo isso. Dá uma digestão danada. Então tem muita gente que acha que mais acorde é melhor. E não é isso. Muitas vezes um acorde basta. Às Resolve vezes tudo. dois, às vezes. Agora, se você só conhece 2 acordes, você usa os dois, você acabou de esgotar o seu vocabulário. Se você conhece 100 acordes e você usa dois, você está usando 2% do seu vocabulário. Você pode voltar e fazer a mesma música com 30 acordes e voltar para os dois. Porque você tem essa latitude, né? Você tem horizonte, que não é só horizontal, mas é vertical. Então você tem as dimensões da música. Você sabe que eu vejo assim no Hermeto uma similaridade de pensamento com Miles Davis, né? Desde, desde da concepção de tocar ouvindo, né? E a essa concepção harmônica. É claro que o Hermeto acabou indo por um caminho diferente, mas eu digo assim, você vê que tem às vezes um acorde só, ou às vezes tem muitos, né, sobreposições como você fez ali. Aliás, o trabalho de pedal ali é muito interessante nessa que você falou das ferragens, né? É, É um fica soando, né, de uma maneira é incrível os lindo. harmônicos aí, e nós estamos falando pela internet, com uma gravação mais ou menos precária, né? Eu imagino Verdade. se eu estivesse aí ouvindo você, porque os harmônicos que ficaram aqui estão ressoando na minha cabeça até agora. É verdade. Não, e eu tô aqui com piano de armário fechado e tudo, mas você toca isso num instrumento, numa sala que o ar. Porque música é no ar, né? Então, se você faz isso numa forma que o som se espalha pelo ar, aí você está, na realidade, para quem está ouvindo, é o equivalente a você ficar embaixo de uma cachoeira. Você tomando um banho de descarrego musical, com lavando a alma. Então é muito interessante isso aí. E você fez uma comparação interessante do Hermeto com Miles, porque havia uma afinidade muito bonita entre os dois. E há, até hoje, porque quando você. O encontro que houve entre os dois foi bonito, foi Lindo. de mútuo respeito, que o Miles era conhecido por ser um cara chato pra cacete. As pessoas tocavam com ele porque queriam tocar com ele, mas tinham que aturar um temperamento que ele era realmente o famoso mau caráter, um grande músico. Mas as pessoas que eu conheço, muita gente que trabalhou diretamente com ele, falou que ele era um cara que maltratava e não ligava muito, e muitas vezes ele trazia muitos ressentimentos da infância dele e jogava isso nos músicos. E foi uma cara que foi tão focalizado na sua música, com a visão musical dele, foi sempre tão forte, que ele se reinventou, não uma, duas vezes, se reinventou múltiplas vezes durante a carreira dele e foi brilhante em todas as reinvenções dele. E, nesse sentido, uma coisa que o Hermeto desenvolveu, que eu comparo assim, com o Miles, é a, a usina de criação de músicos. Ou seja, os músicos que tocaram com o Miles aprenderam tanto com ele que saíram com um conhecimento muito grande que você consegue passar para outras pessoas. Então, nisso acontece o grupo da Hermeto. Eu acho que todo mundo que passou nesse grupo, seja 30 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou que seja, traz uma coisa que, se eles quiserem, eles podem. É como se fosse você não teve só apenas um emprego, ou nem uma escola. Foi mais do que isso. Você, na realidade, você se torna um herdeiro genético musical de uma corrente de música. Quer dizer, o Hermeto é brilhante, mas, na realidade, ele também é um herdeiro de uma corrente genética musical que vem de todos os lugares, de tudo que ele passou na vida. Por exemplo, eu não vim de uma escola de tocar para dançar, escola de baile.
O Hermeto veio. Então ele ensinou uma coisa como o músico que acompanha uma cantora, por exemplo, que tem que saber, que eu não sabia, aprendi vendo o Hermeto acompanhar. Existem vídeos aí do Hermeto acompanhando Elis Regina, outras coisas assim. Mas o Hermeto acompanha todo mundo, Elza Soares, Claudete Soares, Jair Rodrigues. O Hermeto tocou com todas essas pessoas na noite em São Paulo. Ele tocava, eu não sei se você se lembra, sabe que é o Fafá Lemos? Lembra desse cara? Esse não. Fafá Lemos era um violinista dos É. anos 50, que tinha um trio de música que ele fazia. Ele tocava violino, o som dele era tão único. Eu me lembro que eu sou mais velho, então eu tocava no rádio. Quando eu tocava aquele som do violino, eu falava, é o Fafá Lemos, que ele tinha um som tão redondinho, tão bonito. E ele fazia de tudo. Ele tocava música cigana, ele tocava bolero, ele tocava samba-canção, ele tocava choro. E ele tinha sempre um grupo que tinha violão, acordeon e ele de violino. Tem até um nome, esqueci o nome do trio. E o Hermeto tocou com o Fafá Lemos muitos anos. Falou, eu aprendi a tocar música cigana com o Fafá Lemos, que é o negócio do violino. E que é também a música judaica, os Horas, Bogors, essa música toda que vem na tradição klezmer, né, do leste da Europa, da Romênia, da Bulgária, da Rússia, do, sei lá, daquele lado todo É mundo. Ou seja, sensacional. essa conexão combina com, por exemplo, o campeão, o Hermeto, né, ter sido criado num lugar que não tinha eletricidade, não tinha rádio, não tinha disco, não tinha nada. Mas tinha o vilarejo dos índios. Então, ao mesmo tempo que você ouve os índios cantando, e o legal quando você ouve, quando você aprende a música pelo vento, a música vem sempre com uma conexão diferente. Por exemplo, eu sou de Realengo, sou do Rio de Janeiro. Então, a casa dos meus pais, que está lá até hoje, com eles dentro, é mais ou menos 1 quilômetro e pouco da quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, minha memória de samba é dormindo na cama, aí vem o som. Parece que tem aquele phase shifter, aquele efeito, né? Então vem. Aí passa ouvindo. Aí daqui a pouco. Então o som vinha no vento, vinha e vinha e ia, né? Passando. O som vinha passando, levava não sei quanto tempo, uns 3, 4 segundos para chegar lá da quadra, porque é 300 metros por segundo a velocidade do som, mas o vento empurra. Então vinha e voltava. Então cada um tem a sua conexão com o som e como o som influencia o que nós ouvimos e o que nós fazemos. No caso dos músicos, estamos aprendendo, né? Sempre, né? O tempo todo, ligadaço, né? Como eu falei, né? Eu sempre falo assim, eu tenho aula com todo mundo o tempo todo, né? E você falou de estar trabalhando, eu tive assim, a oportunidade de tocar durante um tempo com o Zé Eduardo Nazário, que Sim. muitas vezes agregava ao trio, era um trio, né? Piano, baixo, batera, mas às vezes virava um quarteto com Vinícius Dorim. Então era um negócio sensacional, né? Um aprendizado enorme. Quando a gente sentava para fazer uma refeição, os papos que ali rolavam eram grandes, mas assim, o tempo todo, até hoje, às vezes muitas vezes estou trabalhando com o Robertinho Silva, com Paulo Sérgio Santos, assim, a gente senta e vamos ouvir, né? Mas o que eu Isso. queria falar com você, assim, como que foi, né, esse trabalho todo que você fez com o Hermeto, né? Como que você viu as fases dele? Porque você gravou discos diferentes. Eu vi você já tocando com o Hermeto, por exemplo, lá para aquele festival que teve de São Paulo Montré, né? Uhum. Que vocês tocando totalmente free alguns momentos ali, Isso. muito free, né? E Bom demais. bom demais, mas eu digo assim, é muito legal porque eu tive a oportunidade também de tocar com Vinícius e com o Zé Free, né? E com o Zeca também, Zeca Assunção, totalmente free, e o lance da interação, né? De estar como diria o Herbie Hancock falando do Miles, mas assim, a gente tinha que estar com o coração, os ouvidos, o coração e os olhos sempre abertos, né? E eu via isso em vocês e via até uma coisa maravilhosa, que assim, parecia que vocês rendiam mais e mais no palco, sabe? Que vocês, a partir daquela conexão toda que vocês tinham, né?
principalmente nessa questão free mesmo, né? É verdade. Vocês rendiam além, muito além de qualquer conhecimento, né? Tem uma Era, história era uma interessante. arte de alto risco, né? Mas É verdade. Isso que você falou está certo. Tem uma história interessante. Foi o primeiro show que eu fiz com o Hermeto. Foi em novembro de 77, na Concha Verde, ali no Morro da Urca. A Concha Verde era um lugar de shows que tinha no Morro da Urca, que é o primeiro morro, para quem não é do Rio, é onde o bondinho do Pão de Açúcar faz a primeira parada, antes de você pegar o segundo bondinho para o Alto do Pão de Açúcar. E ali era um lugar bem interessante, e a gente, o Hermeto tinha me chamado uma semana antes para tocar. Vai ter um show na Concha Verde, ele me chamou no domingo, o show era na sexta. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele viu, constatou que realmente meu conhecimento de inversões e era zero. Era pouco, não era zero, mas era bem pouco. Então ele falou, bicho, vem aqui, vamos ensaiar. Aí eu passei aquela semana, segunda, terça, quarta e quinta, ensaiando com a banda, todo dia. Fui lá para a casa dele, aí conheci o Itiberê, conheci na época o Peninha, que era o baterista, o Cacau apareceu. Aí ensaiamos uma semana, pô, já tinha um repertório. Aí chegou lá no dia do show, na sexta, sabe quantas músicas desse repertório a gente tocou? nenhuma. Aí eu falava, campeão, vamos fazer aquela lá, aquela lá. Aquela. Ele falou, não, bicho, hoje não, não tá, não, a gente faz outro dia, hoje não. Aí eu ficava com zero, bicho. Eu falava, pô, mas ensaiamos a música toda, a gente não vai tocar. Eu falei, não, vai lá e toca. Aí falou pra mim, vai lá no palco e toca. Eu tava fora do palco, tava rolando um som, batera, frio, rolando. Aí falou, vai lá e toca. Mas eu falei, pô, vou tocar o quê? Ele falou, bicho, você que vai tocar. Eu não sei, você se vira. Aí ele me mandou subir e tocar. E a cara de pau apareceu nessa época legal, né? Aí eu fui lá e falei, tá bom, vou tocar. Aí comecei a Importante. tocar, era no clavinete até na época, eu lembro. Aí ele dá um sinal para a banda inteira para e sai do palco. Tinha mais ou menos 1.500 pessoas na plateia, lá em cima do morro. Aí eu olho, foi todo mundo embora. Eu fiquei sozinho no palco com o instrumento e 1.500 pessoas olhando para minha cara. Quer dizer, nessa hora é que você tem que realmente tirar alguma coisa. Você tem que, se eu tivesse congelado, não teria dado. Mas eu toquei alguma coisa que, se você perguntar o que foi, não está na memória. Foi aquele troço tão. Você pulou e saiu nadando para tentar não se afogar. E eu me lembro de anos depois, as pessoas que eu conhecia que estavam no show falaram: Benji, aquele solo que você fez quando saiu todo mundo no palco foi maravilhoso. E tem gente que cantou para mim o que eu toquei. Aí você fez um negócio assim, para. Eu falei, é? Ou seja, esse negócio do impacto, você na realidade descobrir que a música, ela ocorre numa fração de segundo que é uma fração de mais ou menos 1/300 avos de um segundo. Ou seja, você pega o tempo de um segundo, você divide em 300 fatias, uma daquelas fatiazinhas na realidade o tempo, digamos, é a nossa percepção musical. Você compara isso com a nossa percepção visual, é mais ou menos você pegar um segundo, você dividir em 24, 25 fatias, ou você dá para ver que uma fatia de 300 é muito mais fina do que uma fatia de 25. Então, ou seja, a nossa percepção auditiva é muito mais aguda, muito mais precisa do que a nossa percepção visual. A gente é facilmente enganado por qualquer luz que está piscando, um negócio, olha que lindo. É Olha, verdade. olha, não sei o quê. A gente se distrai visualmente, mas na música você tem que manter o foco mental, mas não é um foco de tensão, é um foco de atenção. Atenção. Você tem que estar atento e pronto para reagir dentro desse período, Pô, você chega no fogão, digamos, alguém deixou o fogão ligado, aí está quente, então você bota a mão, você não precisa botar a mão e ficar pensando, que nem aqueles desenhos animados, o cara põe a mão no fogão e fala, o que está cozinhando hoje? Ah, sou eu. Não, você põe a mão, na época você põe a mão no alfinete, na mesma hora a percepção tátil da sua pele te diz que você botou o dedo num lance que deu uma picada. Pois é, a música é mais rápida do que isso. A gente tem que estar aberto, né?
se propor a estar aberto para poder conectar com esse tipo de reação, né? Como que você vê isso? É exatamente isso. Abertura com atenção, você observa, e muitas vezes, o problema é quando você aprende qualquer instrumento, seja qual for o instrumento, 90% do aprendizado do instrumento é na transmissão. Você aprende a tocar bateria, você aprende a pegar a baqueta e fazer psh, pum. Você aprende a cantar e fala ah. Você aprende a tocar piano, você vai, bota a mão no piano. Então você está transmitindo os sons. Mas, por exemplo, se o telefone que você fala no telefone celular tiver só o microfone e não tiver o alto-falante, não funciona. Você tem que falar e ouvir. Então, o que acontece é que o desenvolvimento da audição em muitos músicos, por exemplo, o cara sabe emitir sons daqui em cima, mas ele só sabe ouvir aqui embaixo, porque ele nunca desenvolveu da mesma forma que você tem que desenvolver a sua coordenação motora, o seu reflexo, a sua habilidade de você desenvolver os gestos que criam a música, seja quais sejam, botar no acorde, no violão, tocar flauta, saxofone, mas você tem... O problema da audição é que a audição não requer gestos. Ela requer apenas a atenção. Então, por isso a gente acha que não precisa. Então, muitas vezes, no caso, auxilia as pessoas a ouvirem com gestos. Você sabe aquele negócio que eles chamam de air guitar? O cara ouve o solo de guitarra e fala... Isso, na realidade, é super interessante, porque você está criando, uma coisa que você está ouvindo, você está criando um gestual, uma linguagem de gestos para o que você está ouvindo. Eu sou um guitarrista de ar fantástico. Eu ouço um solo de guitarra, se você der um violão na mão, não sai nada. Mas, ou seja, isso foi uma coisa que me ensinou, você muitas vezes ouvir uma coisa e você tentar abarcar aquilo que você está ouvindo com as mãos. Criar, existe agora hoje em dia oficina que a gente dá para músicos, você pega, por exemplo, um violoncelista, você toca um troço de jazz para o violoncelista, e sem o violoncelo ele tem que tocar um violoncelo imaginário junto com aquilo que ele está ouvindo. Isso faz o ouvido focalizar, peraí, não é só aquela parede de som, mas está acontecendo uma coisa aqui no o prato, e o baixo, e o piano, e a voz, então você começa a ouvir com discernimento e consciência, né? Poxa, Ou seja, é um processo. é um A gente super continua, exercício. não para nunca. Um baita exercício de percepção, né? Sensacional. Isso daí é maravilhoso. Você meio que adiantou uma pergunta que eu ia fazer brilhantemente, né? Que eu ia falar para você da interação dos músicos, né? De tocar ouvindo, né? É super importante nessa visão que eu vejo em você, assim, percebo claramente nos músicos que tocaram com o Hermeto. E você É falou, verdade. o celular, né? Ele tem que ter os dois, né? Tem que ter. E muitas vezes isso não é um problema, é um problema, mas é um problema se você não está consciente disso. Para mim, essa ficha foi caindo ao longo dos anos, em que eu descobri que eu, na realidade, não sabia ouvir. Eu estava tão preocupado em tocar. Então, para mim, por exemplo, você fazer um solo improvisado, era você, que notas eu vou tocar, quantas notas eu vou tocar. Então, eu virava um... Não para nunca, é como se fosse Moto perpétuo. uma torneira que está vazando. Tá? E, na realidade, aí eu comecei a ouvir os músicos, que antes mesmo de entrar para o grupo Hermeto, eu gostava e gosto muito do Wayne Shorter, né? Um grande compositor. Então ele fazia... Falei, pô, ele deixou um buraco. O cara não sabe tocar, deixou aquele buraco. E aí, na realidade, a gente começa a entender que não é as notas, é o espaço entre as notas, é tão importante como as notas entre os espaços. Então, eu tinha uma coisa que achava que não poderia, eu usava pedal de montão no piano, tudo era... Não tinha nenhum... Ou seja, esse espaçamento. E nessa hora que você deixa esse espaço, o que acontece? Você ouve.
É aí que você tocou, e você. Aí o Ayrton Moreira, que é um outro grande músico que eu admiro muito e me ensinou muito, que o Ayrton sempre gostou muito dos sons da natureza também. O Ayrton é um outro músico completamente ligado à coisa intuitiva, e o Hermeto sempre falou isso, o melhor baterista com quem eu já toquei é o Ayrton Moreira. E ele tem razão, porque o Ayrton é um tremendo músico, completo. Então o Ayrton falava, pô, os caras compram esses apitos de passarinho e fica fri, 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 fri. Fala, bicho, você vai no mato e olha o passarinho canta e espera para ver se tem outro cantando. Aí, pois é, cara, você vê que o passarinho tá. O passarinho pia, aí dá um tempinho, aí pia de novo, aí de repente aparece outro, eles começam a bater um papo. E essa ideia de você usar a natureza como um modelo vem desse tipo de observação, que você vê como as coisas funcionam dentro da evolução da natureza, né? Perfeito, perfeito. Não precisa usar tudo, né? Tem que ter sabedoria e ouvir, né? Se colocar naquele sentido musical em relação aos outros também, né? Isso é super importante, né? Verdade. É bacana demais. E isso provém da interação, né? Uma sociabilização e até um respeito, né? Tocar para o outro soar bem, né? Uma vez o grande Henrique Cases, que é um grande cavaquinista aí do Rio, o pessoal do choro, eu vi ele uma vez falando uma declaração que ficou comigo o tempo todo. Ele falou, olha, a gente aqui tem um grupo de choro, né, um regional, tocando, né, falando, nós aqui estamos num restaurante em que todo mundo é garçom. Então, nesse restaurante, todos estamos servindo os outros com uma bandeja. Então, ele fala aqui, ó, então, se você fizer a pessoa com quem você está tocando soar bem, você está sendo um grande músico. Que muitas vezes o cara tem, não, porque eu tô certo e você está errado, ele tenta empurrar. Não, aqui que está a batida, aqui que está. Então você, como pianista, tocando às vezes com saxofonista, que não tem ainda uma concepção harmônica desenvolvida. Ou que alguma coisa aconteceu, ele não está ouvindo bem, o monitor não está bom, ou qualquer coisa assim, isso acontece com qualquer um. E aí o cara toca umas notas que não estão ressoando dentro do acorde. Então o que você faz? Você fica, não, o acorde é esse aqui, você está errado. Você fica, não, bicho, eu vou mudar o meu acorde para fazer você soar bem. E isso quando aconteceu comigo tocando em duo com o saxofonista de Porto Rico, David Sanchez, grande saxofonista. Eu gravei com ele em duo aquele um samba do Toninho Horta, aquelas coisas todas. E a gente está improvisando, foi um take, não teve 2 takes, foi um take, a gente improvisando. E de repente, bicho, eu não sei nem o que aconteceu primeiro. Ele tocou, era um acorde menor e ele tocou a maior. E eu, sem pensar, ao mesmo tempo, você ouve na gravação, bum, nós dois mudamos o acorde instantaneamente. Quer dizer, eu não sabia que ele ia tocar aquela nota, nem ele sabia que ia tocar o acorde. Mas alguma coisa aconteceu que no momento nós dois viramos à esquerda e voltamos de novo para o caminho. Ou seja, esse tipo de coisa é a mágica da música. Quando acontece isso, você fala, puxa, bicho, que legal. Como é que acontece? Como é que pode, né? Esse tipo de coisa. Peraí, eu desmontei o telefone aqui. E é lindo isso, né? Você me falou, assim, de privilegiar o elo mais fraco da corrente, né? E que isso é de uma generosidade maravilhosa, né? Uma vez o Herbie Hancock contou, uma vez eu tive o afinador que trabalha comigo, ele afina aqui, quando vem no Rio, Herbie Hancock, Chick Corea e tal. Aí ele foi fazer um... É o Gutenberg? Não, ele trabalha com o Gutenberg também, mas é o Marcelo Tienes. Que beleza. Aliás, foi o Gucci né, ele foi através do Gucci lá. Aí eu tive a oportunidade de conversar assim longamente, né, umas horas com o Herbie Hancock e com o Ennis Shorter. Era um show em duo dos dois, totalmente improvisado, né?
E dali no jantar, a gente conversando e tal, o Reb falou para mim assim, que uma vez ele estava tocando com o Miles e ele fez um acorde que ele considerou totalmente errado. E o Miles automaticamente no trompete mudou totalmente É, a isso aí. direção do solo e fez ele soar certo, né? Exato. É o garçom. É, Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Então, rapidinho você já vai ali e traz, e você, não, a gente dá um jeito aqui. então, Vamos. ma- Esse é o lance do improviso, e você tem uma reação que você não está nem consciente. Você está tendo uma reação e depois, quando cai a ficha, fala, bicho, olha o que aconteceu ali. Eu adoro fazer isso depois. Se você começar a parar para pensar, e muitas vezes aconteceu, isso mesmo que você descreveu aí com a história do Herbie, aconteceu muitas vezes comigo que eu, tocando o show, mesmo com o grupo do Hermeto, eu saía do palco, não foi legal, eu achei que hoje realmente não pisei na bola, acho que eu fiz um monte de erro, eu toquei muito alto, eu toquei muito, eu fiz blá, 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 você começa a se criticar. Aí você sai com um peso de culpa, porque você não pode voltar e refazer o show. E o que acontece nesse caso é que muitas vezes esses shows foram gravados. Então você saiu com uma impressão, que você fica, foi terrível, foi horroroso. Aí, 20 anos depois, como acontece, foi gravado por um rádio, algum cassete na plateia, aí você ouve falar, não, bicho, estava certo, era o que era para rolar naquele momento. Então você saber, uma coisa que eu descobri, foi que você não pode ser o músico e o crítico de música ao mesmo tempo. Você pode ser as duas coisas. Você pode fazer uma avaliação musical. Não, está dentro do tempo, está no groove, está dentro do acorde. Mas não quando você está tocando. Quando você está tocando, você tem que tocar. Aí você para depois, se gravou tudo, você analisa, ali podia ter ficado assim, já. Mas você não vai mudar aquilo. Porque se você tentar fazer aquilo quando você está tocando, você está igualzinho aquele motorista que dirige, aí passou num buraco, cabum, você vê aquele barulho no carro, aí você fica olhando no espelho retrovisor para ver o que foi que fez aquele barulho. Aí você fica olhando assim no espelho. Aí, claro, você bate no caminhão que está em frente, porque pois você é. perdeu a atenção da estrada por causa do passado que rolou. E a música trabalha é, um momento o que a gente chama agora, que não é o antes nem o depois, mas é o agora, na realidade é uma nesgazinha de tempo muito estreita. Se você tenta ampliar isso, você, não, mas o que aconteceu ontem? E o que vai acontecer daqui a pouco? Aí você começa a tentar se estender tanto no remorso como na ansiedade, né? Tanto no por que aconteceu foi terrível, ou o que vai acontecer vai mais terrível ainda. Aí você começa a ficar aquela neura, né? Mas dentro da música tem muita coisa na vida que você tem que planejar. Pois eu vou fazer uma viagem, é bom que o meu passaporte esteja em dia, que naquele tempo que a gente viajava. Hoje em dia não existe mais. É Mas, verdade. você tinha que preparar para a viagem, fazer a mala, preparar tudo que você tem que levar, as roupas, todos os instrumentos. Mas quando você está tocando, o agora é uma linha muito estreita. Então dali você tem que fazer aquela linha ali, e a próxima linha já é o outro agora. É aquele calendário do cachorro, né? Sabe aquele calendário, folhinha de calendário do cachorro? Assim, hoje, 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 hoje. Não tem, é tudo na hora, né? Mas é uma sabedoria importantíssima, né? Que se a gente souber viver o agora, né? Que excesso de passado traz isso que você falou, da gente ficar preocupado, né? Com o que passou, traz e excesso de futuro vai trazer ansiedade, né? Então a gente tem que viver realmente o agora. Isso é uma É, sabedoria, né? Milenar, é, mas que as pessoas não se tocam para isso. na hora do jogo fica todo mundo grilado contra as coisas. E é uma coisa que você, claro, todo mundo vai ter ansiedade, vai ter algum tipo como é que chama? Um remorso de alguma coisa que poderia ter sido diferente. Pô, mas se eu não tivesse falado aquele lance, talvez isso ia... Bem, o irmão, o Hermeto tinha um irmão que falava, se meu avô não tivesse morrido, ele estaria vivo.
É verdade. Meu pai falava muito isso, e com certeza, né, é uma sabedoria, né? E até tem um conceito de história, né, que diz assim, não existe, até falaram assim uma vez, que o Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele teve sob a mira, ele garoto, né, inexperiente, ele teve sob a mira de um soldado inglês e totalmente desarmado e sob a mira do soldado inglês, e o soldado não o matou. Aí falaram, e se ele tivesse o matado, né? A Segunda Guerra não teria acontecido. Não dá para saber, né? E porque não existe essa hipótese na história. A história não aceita essa hipótese, sabe? De e se, né? É, O que aconteceu, aconteceu, né? é, é um exercício de ficção a gente ficar pensando assim, mas na música tem coisas interessantes que trazem todo esse tipo de questionamento sobre, pô, e se o Beethoven, em vez de fazer, ele fizesse. Na realidade, ele fez também. O lance É, da música é que você pode fazer todas as opções, mas não ao mesmo tempo. isso é uma aula, essa música é uma aula de composição, né? E de desenvolvimento de motivo, né? Ainda agora eu fui ali botei a máscara, fui ali no mercado comprar um lance, que eu vou viajar daqui a pouco, também vou sair de carro, não vou entrar em avião não, mas vou para o meio do mato daqui a pouco. Mas aí eu fui ali buscar um negócio, na volta eu escuto a Estação Música Clássica, estava tocando o primeiro movimento da Quinta Sinfonia, por isso ficou na minha cabeça. Por falar em motivos, né? Eu ouço muito na música do Hermeto, né? De uma maneira muito natural, muito tranquila, muito musical, muito artística, e ouço também em você essa conexão, né? Esse trabalho, esse tratamento com o motivo, né? É, essa coisa melódica que é totalmente, altamente desenvolvida por vocês, né? É isso Uhum. mesmo? É assim que vocês É pensam? isso mesmo, porque você vê, por exemplo, uma grande influência no trabalho do Hermeto e, por consequência, no meu também, é a coisa dos cantadores, os violeiros, né? Os cantadores repentistas do Nordeste, que é uma tradição que vem da Europa romântica, da Ibéria, em França, Espanha, e mesmo parte de Portugal, claro, também. Os repentistas que improvisam versos. Mas eles não improvisam versos ao acaso. Eles têm uma forma métrica muito rígida. Então, se você vai fazer um repente, você chega para o cara e fala, vamos fazer em décimas, ou seja, todas as frases têm que ter 10 sílabas. E tem um esquema de rima também muito interessante. Tem uns que é rima primeira linha com a terceira, segunda com a quarta, tem uns que rima a primeira com a quarta, a segunda com a quarta com a primeira da outra, a quarta com a segunda. Ou seja, perdão, é uma complexidade de formas dentro das quais você improvisa. Então, uma coisa que o Hermeto sempre falava, e isso ficou comigo, ele falava assim, porque eu ouvindo, como antes de entrar no grupo, eu assisti 2 shows do Hermeto. E uma coisa que me chamou a atenção, para eu que vinha de uma coisa musical que tinha jazz, rock, clássico, sertanejo, carioca, samba, tudo isso. E eu ouvia aquela música e falava, peraí, eu não sei onde começa uma música e acaba uma música e começa a outra. Porque de repente eu estou achando que estou ouvindo a mesma música e estou ouvindo outra. E eu também não sei disso daqui que eu estou ouvindo. Eu tinha certeza, quando eu via as músicas que eu via, que aqui está a composição e aqui está o improviso. Porque você sabia o que mudava e o que não mudava. Nessa música, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu via coisa do Hermeto e falava, não, esse negócio aí foi totalmente improvisado. Aí anos depois, eu fui descobrir a partitura daquele negócio totalmente improvisado, estava tudo escrito. E o oposto também verdadeiro. Tinha coisa que você falava, bicho, essa coisa. O Hermeto chegou um dia para mim, eu estava na banda há 1 ano e pouco. Aí ele estava deitado na cama do hotel, me lembro que você foi em São Paulo. Eu fui no quarto dele conversar com ele, estava deitado na cama, pegou o saxofone soprano e falou: olha esse chorinho que eu acabei de compor.
Aí ele pegou essa saxofone com um choro completo, com 3 partes. Falei, e campeão, que beleza, cadê a parte? Fala, brincadeira, bicho, compus não, eu inventei na hora agora. Aí, ou seja, essa ficha que caiu foi o seguinte, é você improvisar como se fosse uma composição e você compor como se fosse uma improvisação. Isso é importantíssimo. E outra coisa que o Hermeto falava, ele falava sempre assim, olha, você pode, quando você vai fazer um improviso, uma coisa solta, você pode imaginar, eu vou fazer um improviso que uma pessoa poderia transcrever, ouvir esse meu improviso e transcrever. Ou eu posso fazer um improviso que ninguém no mundo vai poder transcrever. Porque você pode escolher a densidade do que vai acontecer naquele improviso. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso fluir musical. Fabuloso. E você vê, assim, na música em geral, sua, principalmente, você vê influência de música do mundo, estou dizendo assim, música tradicional da África, música clássica indiana, música asiática. Eu vejo isso também no Hermeto, né? Uhum. De alguma maneira. Quando você tem as antenas desenvolvidas, e todos nós estamos desenvolvendo nossas antenas. Então, quando você tem a antena desenvolvida, você é capaz de captar uma vibração de um lugar onde você nunca esteve antes. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu na Turquia, fazendo concertos com o Hermeto, em 86, fomos tocar um festival em Istambul, na Turquia. Aí o Hermeto chegou na hora lá, assim, deu na telha, né, de improviso, falou, agora eu vou fazer para vocês uma música dedicada ao povo aqui nesse lugar maravilhoso. Aí ele começou a tocar, fiz um lance lá, improvisou um lance bonito lá no piano. Aí o pessoal ficou maluco, vieram falar pra gente depois, vem cá, ele tocou as músicas da gente aqui, como é que ele sabia que essas coisas aqui da Turquia? Eu falei, não sabia, não. E foi uma coisa até interessante, que foi um daqueles festivais que tinha 2 shows. Tinha uma matinê e em seguida tinha a soirée, né? Então tinha o show, aí saía o público, que estava 2 casas lotadas, então para o povo que entrava para o segundo show. O povo do primeiro show não queria ir embora, e o povo do segundo show estava lá fora, batendo na porta. Porque o pessoal ficou tão maluco que não queria sair do teatro. Deu um negócio daquele falando que queria mais um bis, mais um bis, mais um bis, e a gente fez 4 bis e o pessoal não ia embora. Teve uma hora o cara do festival falou, galera, lá fora tem gente que vai entrar, então tem que sair. Vocês têm que sair. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, né? Parece aquele forró do Dominguinhos aí. Mas, então, esse tipo de coisa é devido ao desenvolvimento da antena. E eu, pelo meu lado, além de ser... Eu tenho uma parte da minha personalidade que é nômade, é tuareg mesmo, cai no deserto e sai andando de camelo até chegar para onde é que acaba o deserto. Então, eu sempre tive, desde jovem, essa vontade de viajar. Para mim, o mundo nunca foi restrito a uma aldeia. E eu admiro quem tem essa aí, que pode viver a vida inteira dentro de 20 quilômetros de diâmetro, assim, um raio de 20 quilômetros você trabalha tudo. Mas, no meu caso, nunca foi assim. Então, eu tive a sorte das 2 coisas que eu gosto mais, que é de viajar e de tocar, poder fazer essas 2 coisas juntas. Então, isso já me levou para a Índia. Eu já fiz turnês na Índia com músicos em que eu era o único não indiano da banda. Para ver o famoso cara de pau, né? Fala, eu nunca estudei música indiana, mas eu vou entrar nessa brincadeira para ver o que é que dá. E foi maravilhoso. E eu descobri que na Índia o pessoal adora baião. Você tocar baião na Índia, o pessoal fica doido. Porque eles gostam, e o pessoal bate palma, pô, vem morar aqui, você vai se dar bem. E eu adorei, eu tenho um trabalho desenvolvido com um grande músico da escola Carnática, que é do sul da Índia, né, que tem um desenvolvimento rítmico precioso. E isso é muito brilhante. Já fui 2 vezes à Índia tocar, a gente tem um disco juntos, foi uma coisa... E eu não digo que eu sou músico indiano, você fala, o que você acha da música carnática? Eu vou ter que entrar numa aula igualzinho a todo mundo. É indiano hindu, né? Fincado na tabla, né? A carnática, né? Não, a carnática não tem tabla. A carnática, na realidade, é o mridangam, que é um instrumento, é um tambor duplo, né?
que uma mão está sempre seca e outra mão está sempre molhada. É bem interessante. A tabla é Hindustani, que é o do norte da Índia, mas eu fiz uma turnê que tinha o cara da tabla e o cara de mrindanga, ou seja, também já era um encontro das diferentes escolas dentro da Índia. E eu também, recentemente eu fiz uma jam session com os músicos de Mali, na África. Mali era o país que tinha a maior reserva de ouro do mundo, né? Hoje em dia é um dos países mais pobres do mundo. E levaram tudo, mas a música de Mali é incrível, porque combina a parte do Saara, acima do Saara, com a parte abaixo do Saara. Então já tem a pan-africana. Então os caras tocam em 11,5, as frases são todas mas isso é tão bonito. Eu adoro. Ou seja, eu gosto da música do mundo inteiro. Já trabalhei aqui nos Estados Unidos, desenvolvi um trabalho muito bonito com os nativos americanos, especialmente do meio do país. Uau. Da tribo Mandan Hidatsa, que tem uma tradição de músicas lindas. Então eu fiz arranjo de quarteto de corda e toquei piano. Já estive lá visitando eles na reserva e comendo com eles e passando uma temporada, e gravei vários discos com músicos nativos aqui, indígenas, né, americanos. Ou seja, para mim, tem som, tá valendo. Tem que se conectar, né? Tem que estar... E eu vejo essa generosidade em você, assim, do seu coração, você se conectando com todo mundo musicalmente, isso é muito precioso, né? E é uma grande lição, né? Essa sua visão musical, né? Eu queria que você falasse também do seu curso, né? Que você tá ministrando aí para o mundo todo, né? Porque você dá aula na universidade, né, em Seattle, certo? Uhum. E você viaja o mundo aí presencialmente, dando cursos na Alemanha, na Inglaterra, viaja o mundo, enfim. Mas agora, com esse negócio da pandemia, as pessoas estão tendo oportunidade de ter uma conexão com você via internet, né? Fala um pouquinho para nós disso. É uma coisa que aconteceu tão rápido, é como se fosse no improviso, mudou o clima, mudou o acorde, mudou o groove. Então você tem que... E eu, graças a Deus, com a família maravilhosa que eu tenho, minha esposa, meus filhos, ajudaram muito a gente se reinventar, porque as gigs foram todas canceladas, essas viagens que eu ia fazer coisas na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, estava tudo armado, bum. Mas aí, em vez de ficar se lamentando, a gente falou, então vamos fazer o quê? Eu falei, bem, vamos criar uns cursos, começar a botar umas ideias para rodar, e em 2 dias a gente pulou uma coisa que chama de 5 séculos de música brasileira, que é uma série, é um curso de 10 sessões, e eu já ofereci 3 que completaram essa semana, total mais de 80 alunos se inscreveram, e a 4ª já está enchendo, mas esses cursos eu estou oferecendo em inglês. Mas tanta gente no Brasil está me perguntando sobre fazer essa aula que eu vou fazer uma dedicada mesmo, como também tem gente me pedindo para fazer em francês ou em espanhol, então eu com certeza vou considerar, talvez em portunhol, né? Pero que eu, que não, que querido, que não vai, que passa. Pero... mas então talvez em portunhol, mas em francês que dá para, como diz, eu arranho. Então essa maneira de ficar sentado aqui, ou seja, está com a camisa bonitinha, mas está de cueca, que ninguém viu porque você está mas você dá essa aula e eu tenho essa facilidade de ter a coisa tecnológica também que funciona. A gente batalhou um pouco no começo dessa live aqui, mas quando eu faço lá no computador, eu tenho no computador a câmera, o microfone, eu posso tocar uma música da minha coleção de gravações, inclusive muitas coisas únicas, né? Tem gravação. E eu vou fazer um agora sobre o trabalho do Hermeto, sobre a obra do Hermeto, em 4 sessões de 3 horas. Vai ser agora em agosto. Então eu sugiro que as pessoas, né? Eu sugiro que as pessoas visitem o meu site. E lá no site eu vou oferecer uma em português bem em breve, talvez agora para agosto ou setembro, porque agora já estamos enchendo a agenda, que é uma coisa boa, pelo menos é uma forma do músico se tornar ativo e continuar se conectando. Eu, por exemplo, tenho tocado muito pouco no Brasil, porque é sempre tão complicado.
ou acontece que você tenta planejar uma coisa para o ano que vem e não acontece nada, ou é o contrário, o cara liga e fala, vem cá, você pode vir semana que vem para fazer show aqui? Pô, mas agora não dá, aos 45 do segundo tempo. Então, pelo menos assim, com a velocidade da internet, que ainda não permite que nós toquemos juntos ao mesmo tempo, mas permite pelo menos essa troca de ideias e de... Então, isso é uma coisa que me faz feliz de poder... Eu estou mais presente no Brasil, graças a você, pelo esse convite maravilhoso de participar dessa live, como de outras pessoas que estão me chamando. E isso me faz feliz porque a pessoa fala, pô, mas você foi embora do Brasil. Eu falo, fui embora nada. O Brasil simplesmente ampliou. Eu continuo em Realengo, como eu sempre estive. Eu estou aqui em Seattle, mas quanto mais... outra coisa que o Hermeto falou, que o Hermeto morou muito tempo fora também, nos Estados Unidos. Ele falava, bicho, eu nunca me senti tão brasileiro quando eu morava em Nova York. Porque, de repente, você entende, você tem aquela visão, não você... É o peixe que saiu da água, olha para a água, fala, era ali que eu estava. Aí você começa a estudar a água e descobrir como era. Então, isso para mim, o meu conhecimento de história do Brasil, de culturas, de antropologia, de as sociedades brasileiras, de política brasileira, a história da música brasileira, veio para mim morando aqui em Seattle. É engraçado, eu não estou dizendo isso para me gabar, mas tem gente que, por exemplo, eu converso muito com o nosso amigo Egberto Gismonti, que é um músico maravilhoso. Eu tive essa conversa com ele, que o Egberto morou fora do Brasil um tempo e ele não gostou. Ele falou, eu saí do Brasil, deixei, perdi a minha brasilidade. Passei a me tornar, ele morou na França um tempo, estudou lá, tocou com a Marie Laforrie, e falou, para mim, se eu não voltar para o Brasil, eu vou perder aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a brasilidade. E eu, nessa conversa, estava o Ayrton Moreira, que mora desde 1968 nos Estados Unidos. O Ayrton falou, bem engraçado, eu viro cada vez mais brasileiro. Estou cada vez mais indígena brasileiro, morando em Los Angeles. E eu tô no meio entre esses dois. Eu tenho que ir ao Brasil de vez em quando e beber água e botar os pés no mar e subir uns morros aí no Rio, subir o Dois Irmãos, ir para Guaratiba. E quando dá, eu vou e faço, ver meus pais, minha família, que está aí, os amigos, ver de perto. Me visitar. Claro, com muito prazer, botar a sandália havaiana, pegar o trem da Central e ir para passar. Quando estou no Rio, eu vou em todos os bairros do Rio. Eu estou em Realengo, eu estou em Copacabana, eu estou na Barra, eu estou em Garatiba, cada dia eu estou num lugar. E isso eu acho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, eu também estou aí. O Sim, coração, você... tudo, a água, você passa, você vai num lugar aqui, você fala, pô, esse lugar é que nem aquela pedra em Guaratiba. Então você tem, um ampliamento do conceito de casa. A casa Pois é é. grande. A casa é o planeta, né? E cada Pois vez é, isso me parece mais claro, né? E a gente tem que cuidar dessa casa grande que é o planeta, né? total. Eu estou falando num sentido mais até biológico mesmo, né? Sim, sim, sim. Não político da palavra casa grande, mas importantíssimo que a gente tenha essa consciência. Isso que você falou, eu sinto assim claramente, né? Por exemplo, eu saí do interior de São Paulo e tenho muito orgulho da minha cidade lá, Bauru, terra de Hamilton Godoy, terra de... Terra boa. Já toquei muitas vezes lá no Sesc de Bauru, terra boa, Eu muito vi bom. você no Sesc de Bauru. Aliás, você tocou num piano digital meu em Bauru. Eu lembro, era seu, tá vendo? Eu não sabia disso. Obrigado. Que e, legal. e no Sesc em Bauru. Mas, assim, eu cada vez me sinto mais bauruense, né? Porque o Hamilton, né? Que a gente tem uma parceria linda, fui aluno dele e temos assim projetos mais para frente de gravar assim que acabar essa pandemia aí. O Adilson, tem hora que eu falo assim, a gente faz uma confraria bauruense, porque é o Adilson Godoy, o Hamilton, a gente sempre bolando coisas aí, mas claro, aberto a todo mundo sempre, né? O Hamilton é um monstro. Um Que monstro. compositor e como ele toca, a clareza dele. Ele teve aqui há pouco tempo, aqui em Seattle com a Léa Freire. Fizeram o duo deles, eles têm discos maravilhosos e eu sou super fã.
quando eu era criança, eu ouvia o Zimbo Trio na rádio, tinha aquele som, da bossa nova, aquela maneira. Aquilo fica na minha cabeça. E eu, na época, eu só sabia tocar. E eu ouvia aqueles sons que era. Eu não sabia como é que pode fazer esse som, eu só sabia o outro, né? Ou seja, faz parte da minha memória auditiva ouvir o Zimbo Trio e depois tive a oportunidade de conhecer e de tocar com o Hamilton também. Que músico fantástico. Músico fantástico. O Hamilton me contou uma vez, tocando com vocês, ele estava na plateia, ele falou de você, que o Hermeto viu ele, chamou e falou assim, ó, não se preocupa, toca o que você quiser e a banda vai atrás. Sempre foi isso. Grandes músicos do mundo sempre fizeram isso e teve uns que ficaram assustados, mas o Hamilton não. Uma coisa que você já me falou, mas eu queria falar aqui com o pessoal, aquela música Arrastapé Alagoano, quando vocês gravaram, né? O conceito da improvisação dela, né? Porque ela acontece sobre esse pedal, né? Que eu toquei esse baixo, né? Bem, a história dessa música é o seguinte: existiu o grupo do Hermeto, que tinha o Nenê, o Cacau, o Tiberê, era o grupo nosso. E a gente estava com uma gravação armada para o começo de 1980. E no final do ano de 79, a banda se desmanchou. O Nenê saiu, foi morar fora, Cacau saiu. Então, ficou eu e Tiberê em Pernambuco. E o Hermeto. E o Hermeto não sabia se também nós íamos sair. Ele não tinha. Ele falou, pô, tá indo todo mundo embora, depois vou ficar sozinho. Então o Hermeto usou esse disco, foi chamado Cérebro Magnético, para criar um monte de coisas sozinho, ele mesmo. Ele começou, ele fez uma big band que ele tocava todos os saxofones, ele tocou, mas quando ele viu ali na hora que nem eu, nem o Tiberê, nem o Pernambuco saímos, inclusive o Alfredo Dias Gomes entrou de baterista na banda, então ele começou, essa para mim foi um desafio grande de fazer o, né, eu nem me lembro mais a coordenação, mas é uma coordenação específica, né? E depois é só fazendo isso. São esses dois acordes. Ou seja, nessas gravações, a gente fazia uma base e ia para casa. O Hermeto voltava no estúdio e ele criava um monte de coisa em cima. Então, nessa música ele tocou saxofone, escaleta, um monte de percussão, um monte de coisa. E quando a gente chegava, pô, foi aquela música que eu gravei. Você sabe aquela música, como é que é? Que chama Voz e Vento. Essa música ele chegou e falou, me deu um monte de acordes. Falou, você toca esses acordes fazendo assim, né? Só ler os acordes. E ele tocou zabumba. Aí fomos embora, isso foi numa sexta-feira. Ele já, no fim de semana, ele escreveu a melodia toda, tocou de flauta, de escaleta e de voz, e quando a gente chegou lá no estúdio já estava uma música pronta. Ou seja, ele já estava tendo uma visão da música inteira, mas ele deu para a gente só o andar de baixo. E dentro disso aí ele ampliou essa música, é incrível. Quando você ouve, até hoje, ouvindo a gravação, a mixagem, você fala, bicho, tem um lance lá no finalzinho que eu nunca tinha ouvido. Essa música foi gravada em 1980, ou seja, 40 anos depois, que eu nunca tinha prestado atenção num detalhezinho do negócio que ele fez com a voz ou com a flauta. Ou seja, ainda estou aprendendo, ouvindo trabalhos de 40 anos atrás. O tempo todo, né? Isso é um privilégio, eu acho que isso é um privilégio. Você chegou a tocar com o Sivuca na época do Hermeto, assim?
Sim, sim, sim. Tocamos juntos. Em 1978, a gente fez uma turnê na Bahia. E depois fizemos vários shows em que o nome do show era Pra Acabar com a Confusão, que era porque as pessoas confundiam o Hermeto com o Sivuca. Foi pior ainda. Então, eu vi o Hermeto dando autógrafo com o nome de Sivuca, escrevendo, porque ele não tentava. Falou, ô Sivuca, você. Não, eu sou Hermeto Pascoal. Sivuca, não, Sivuca, deixa disso. Não, dá um autógrafo, Sivuca. Eu falei, tá bom, dá a caneta de escrever. Sivuca, dá pro cara. O cara ia embora todo contente. E provavelmente o mesmo aconteceu com o Sivuca. Uma vez, no metrô de São Paulo. A gente ia de ônibus para São Paulo, chegava naquela rodoviária de São Paulo e pegava o metrô para ir para o hotel. E eu com o Hermeto, e o cara, Sivuca! E o Hermeto, não, Hermeto Pascoal. E o Hermeto, gentil, né? Não, mas Sivuca, ó, Sivuca, deixa disso. Não, não, meu nome é Hermeto Pascoal, sou amigo do Sivuca, mas não sou ele. Ô, Sivuca, deixa disso. Aí o Hermeto pegou a carteira de identidade, esfregou na cara do cara e falou: tá vendo aqui? Hermeto Pascoal! Foi engraçado demais. E o Sivuca é um grande músico. Eu tive a oportunidade. O Sivuca deu canja com a gente viajou juntos. Ele fazia uns lances que às vezes ele fingia que estava brabo. Era fingimento, ele não estava brabo, não. Mas ele queria dar uma bronca no cara do som, ele ficava vermelho, o nariz dele ficava. E ele dava uns pulos de raiva, depois olhava pra gente, piscava o olho e falava: brincadeira, brincadeira, leva não. Agora, a cena que eu nunca me esqueço do Sivuca, a gente estava no hotel em Salvador, na Bahia, daqueles hotéis que tem aquela porta de vidro, e o Sivuca enxergava menos que o Hermeto, porque como o albino tem o nervo óptico é trançado, é torcido. Então eles são extremamente estrábicos e tem problemas de visão, do Sivuca também. O olho dele praticamente fechado, né? Bem, em primeiro lugar, ele bateu com o nariz no vidro, porque ele não viu que a porta era de vidro. Bem, tudo bem. Saiu assim meio balançado, mas o hotel era no alto e tinha uma escadaria que ia até a calçada, estava uns 50 degraus até as calçadas. Então o Sivuca pisou na escadaria e perdeu o pé. Sabe quando você perde o pé na escada? Ele desceu a escada inteira, a gente chama no Rio catando cavaco. Pum! Chegou lá, pousou, que nem gato, pousou nos pés. Opa, tudo certo. Eu vi o desastre acontecendo, falei, ih, caramba, vai se despencar, vai virar vaca, como chama, você rola, né? Ia cair. Não, não tinha nada, ninguém podia correr e pegá-lo, né? Ele estava descendo aquela escada com 3 degraus de cada vez e pum, pousou. A técnica do Sivuca como acordeonista é impressionante. Ele, no final da vida dele, quando ele sabia que o tempo de viagem dele estava se terminando, ele voltou para Paraíba, foi para Itabaiana, gravou lá com a Sinfônica, fez trabalhos com o Quinteto da Paraíba, ele gravou uma peça incrível. Ele tem um Moto Perpétuo do Paganini, aquele negócio todo. E os dedos dele, eu nunca vi, porque como pianista você usa muito polegar. O Sivuca tocava a escala cromática só com 4 dedos, porque o polegar estava atrás do. Então, incrível, assim, da técnica dele de acordeonista, eu tenho vários discos dele que eu adoro. Né? E eu tenho já fui em vários shows que era só o Hermeto e o Sivuca, os dois juntos. Fazendo duo. Tem YouTube aí da vida, tem vários desses aí. E como eles vêm da mesma história, o Sivuca ajudou o Hermeto a pegar a gig de acordeonista na rádio difusora de Caruaru e depois ajudou ele para entrar na Rádio Jornal do Comércio de Recife. O Hermeto conta essa história muito bem, com uma gratidão muito grande ao Sivuca por ter proporcionado a ele, porque o Sivuca tinha nome já na época. O Sivuca já era um músico de renome e o Hermeto era chamado de Sivuquinha. Isso eu odiava, eu falei, não sou o Sivuquinha. Mas essa confusão vem de tempos, né? Já deu para ver. Eles tiveram um trio, né? Trio de sanfona. Foi um empresário que decidiu juntar o Hermeto, o José Neto e o Sivuca e fez um trio que chamava O Mundo Pegando Fogo. Que era 3 acordeonistas. Existe uma foto desse trio. Foi mais uma foto e tocaram um pouco, mas acho que o mundo pegou fogo e acabou, porque não foi mais em nada. São grandes músicos, mas essa foto, eu não tenho essa foto, mas é uma foto interessante que mostra eu olhando onde estão os dedos dos acordeonistas, os 3 acordeonistas estão no acordeon,
os três branquinhos, assim, de cabelinho curtinho. E a mão do Hermeto tá fazendo um acorde troncho, completamente aquela aranha que a gente chama assim, no dedo, assim. Era o acorde mais louco do outro, tá fazendo um dó maior, não sei o quê. Ele está pondo as Então dá para imaginar o sobreposições. som que rolou. Isso me faz lembrar um papo que eu tive com o Hermeto, que ele falou assim, né? Você falou um está fazendo um acorde maior, ele, né? Uma tríade, ele está lá, ele está fazendo a sobreposição, né? Mas teve uma vez que eu fiz aniversário, né? No dia 10 de setembro, Opa! e isso daí foi em 2009. Aí o Tiberê armou uma parada lá com um amigo de fazer uma festa, né? Uma festa surpresa. E a gente ia no futebol, né? E eu aquele dia falei, pô, quinta-feira, meu aniversário, hoje não vou no futebol, não. Aí um cara me ligou, né? Você vem hoje? Eu falei, pô, os caras nunca ligam para perguntar se eu vou hoje. Hoje eu não vou, né? Vou ficar com a família aqui. Aí os caras desesperaram, porque eles tinham armado uma festa e o Hermeto na festa, né? Caramba! Então tava tudo certo. Já pensou eu perder a minha festa de aniversário com o Hermeto, né? Aí os caras meio que desesperaram. Imperdível. Aí eles ligaram para minha filha, olha, você tem que dar um jeito dele ir, porque o Hermeto vai a galera toda, né? E tinha um jogo de futebol, né? Aí o Hermeto me viu e falou, pô, você joga no gol? Joga no gol. Pô, eu também sou goleiro, ele falou, né? Ele falou assim, nós dois somos os únicos pianistas goleiro do mundo, ele falou, né? Aí o Itiberê, esse cara é um louco, né? Pianista, goleiro e tal. Aí na primeira bola que veio, o cara veio para cima de mim assim, aí eu simulei uma contusão, né? Falei, pô, não dá mais para continuar esse jogo, não. Saí do jogo, os caras, não, mas você não vai, não vai dar, não vai dar. Saí, fui lá para a arquibancada junto com o Hermeto, sentei do lado do Hermeto e dá-lhe aula, né? Tomei um banho rapidinho e fiquei umas 3 horas conversando com ele, assim, só eu e ele. Aí ele falou assim para mim, quando um cara me convida para fazer uma participação num disco, né, o que ele espera de mim? Que eu faça que eu mande sobreposição, então eu desço a mão mesmo. E agora você falou do acorde, né? Todo mundo fazendo um Isso. acorde maior, ele está lá metendo todas as sobreposições stravinskianas É possíveis. verdade. Não, não. A concepção do Hermeto, por causa do acordeon, porque o acordeon tem uns botões, né? Então, nos botões do acordeon, você pode. As tríades estão ali. Você tem um baixo de dó, aí tem dó maior, dó menor, dó com sétima e dó diminuto, se for o acordeon de 120 baixo. E ali você já pode criar. No caso do Hermeto, botava o baixo de dó e o acorde de mi maior. Aí você já tem, né esse. Né? Altos sons, né? É um som bonito, mas que é tudo. Ou seja, qualquer acorde pode ser considerado. No momento que você coloca uma superposição, você colocou uma dobradiça numa tábua. Então tinha uma tábua, você colocou uma dobradiça, virou uma coisa articulada. Então você coloca 2, 3 dobradiças, aquilo fica uma coisa flexível e essa concepção do Hermeto vem justamente de criar acordes que, por exemplo, tem. Tem um Ré, tem um Mi sobre o Ré, sobre o Dó, e tem uns arpejos de Fá sustenido lá em cima. Então, é uma sonoridade bonita que a partir do momento que você tem isso... É lindo, né? Duas articulações. Escuta, Edu, o papo está maravilhoso, mas como eu te falei, eu vou viajar daqui a pouco. Então eu vou encarar. Indo, né? Não vou entrar em avião, não, mas vou de carro, vou para uma parada aqui no meio de um mato, que nem o carro vai, tem que pegar um barco. Mas daqui a pouco tá na hora. Então vamos ter que continuar no outro dia. Será muito bom o papo. A gente pode continuar, vai ser ótimo. Foi sensacional. E o que você deixaria assim para a galera aí que está ou começando a improvisar? Porque eu vejo assim, pintou aí muito músico maravilhoso, né? Muita gente
super legal, grandes músicos lá da minha cidade também. Opa! Você sabe que Bauru tem grandes músicos, né? Celeiro, celeiro. É um celeiro. E, e, e assim, o que, que você poderia deixar de conselho para o pessoal que está começando a criar, a improvisar, a se expressar musicalmente? Porque o Hermeto falava um negócio que eu achei super interessante também, quem não sabe acompanhar, né, não sabe solar, né? É verdade. Essa é um dos aforismos dele que tem grande validade. E se você não souber acompanhar qualquer coisa, por exemplo, pianista, o piano você pode fazer tudo, você pode tocar baixo, acorde, então me chega um aluno aqui querendo tocar uma música e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, olha, não, o caminho não é esse. Realmente, eu acho que se você souber tocar simplesmente o acompanhamento de uma música, e você aprender, desenvolver aquele acompanhamento, você muito facilmente aquilo vai ficar internalizado e eventualmente não, você vai tocar com baixista. Aí você não precisa mais tocar fundamental, o baixista está cuidando disso, mas você ainda está com o som daquilo na cabeça. Aí vem um cantor, um saxofonista para tocar a melodia. Você pode até tocar aquela melodia, mas se você fosse tocar todas as partes, você vai saber exatamente como equilibrar a harmonia, porque na realidade nós temos duas mãos, mas tem a melodia, tem a harmonia, tem o baixo, tem a rítmica. Então você muitas vezes com duas mãos você não consegue. Fica aquele cara tentando fazer duas coisas e a terceira está sempre caindo, está quebrando. Então se você conseguir juntar, para o grande exemplo, o Hermeto tem a mão pequenininha. A mão do Hermeto é pequena, então ele toca para dentro, ele não toca para fora. O músico, aqueles caras do stride, tom bem, a mão vai de um lado para o outro no piano. Toca 1000 arpejos e tudo. É bonito, mas você vê um cara que fazia como o Hermeto fazia as coisas por dentro, por exemplo, tocar assim, ó. Viva o Rio de Janeiro. É isso aí, viva o Rio de Janeiro, né? É para dentro. Então essas coisas você cria, é um acompanhamento, você acompanha e toca a melodia. Mas a melodia, em vez de ser uma melodia solta no ar, ela é a ponta do iceberg. O iceberg tem um corpo que está por baixo da água, que é o conhecimento harmônico. Sensacional. Poxa, Jovino, não sei nem como te agradecer, viu? E assim que você voltar lá dessa sua viagem, eu vou te ligar para a gente bater um papo legal. Com muito prazer. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar em contato com o pessoal do Brasil, que eu amo tanto, e grandes amigos que eu estou vendo passando por aqui. E vamos nos falar de novo. Olha, bicho, qualquer hora é um prazer enorme. Você além de ser um grande músico, um tremendo pianista, gente boa, é um entrevistador de mão cheia. Você é o Jô Soares de Bauru. Obrigado. Valeu, Edu. Você é um cara assim sensacional, né? Você como amigo é uma pessoa muito querida, muito, né? Muito importante para mim, e como músico e como criador, né? Foi sempre fundamental, assim, sempre mirei olhar as coisas que você faz como uma possibilidade de norte para mim. E uma vez o Itiberê me falou assim: você parece o Jovino nesse jeito de pensar. E eu falei assim: poxa, que elogio mais, né? Porque assim foi muito profundo para mim, sabe? Porque não por me gabar, né? Mas foi uma coisa linda que ele me falou, né? Que beleza, velho. O Itiberê é o nosso irmão de som aí, e a gente sempre ligado aí. Estamos criando juntos. Uma vez eu estava na casa dele, você ligou para ele, aí ele ficou batendo o maior papo lá com você, e eu só ouvindo, você de Skype. Foi de Skype.
Vira e mexe, eu ligo para ele, porque eu estou montando as grades das músicas do grupo, então eu tenho que ligar para ele me arranjar a parte de baixo. Vem cá, bicho, como é a parte de baixo daquela música? Aí ele acha, manda para mim, a gente está sempre trocando essa bola. Mas E essa eu história aí foi mais ou menos em 2009, quando eu estava lá. Mas Nossa, que beleza, hein? maravilhoso. Olha, eu nem sei como te agradecer e estamos juntos. Assim que você chegar, então, como eu te falei, eu vou te Tá, ligar para a gente com prosear um certeza. pouquinho. E eu quero aprender Valeu. muito com você. Você sabe que você é um mestre para mim, você é um mestre maravilhoso. Obrigado, Todos nós estamos aprendendo aqui. A gente está aqui para aprender, né? Vamos nessa, né? obrigado, viu? E Obrigado, querido. Até breve, se Deus quiser, tá um bom? beijo para Tudo de você. bom, fica com paz, fica seguro aí, tranquilo, se cuidem, tá? Isso vai passar e a música continua. Se Deus quiser. Um beijo para você, um beijo para todo mundo aí que nos acompanhou, né? E Obrigado pelos comentários maravilhosos aí de muita gente que eu conheço e muita gente que eu não conheço para se conhecer agora. Então, obrigado, tá? maravilha. Um beijo, Tchau. Jovino. Tudo de bom, Beijão. querido. Bye, bye. Bye, bye.